falando, nós vamos padronizar a solução de hidroxódio que a gente acabou de colocar na bureta. Para fazer a padronização, nós precisamos usar um padrão primário. O padrão primário que nós vamos usar é o bifitalato de potássio. Deve fazer os cálculos para determinar qual a massa que a gente deve pesar para gastar 50% da bureta. Bom, se a bureta é de 25, nós queremos gastar algo em torno de 12,5 mililitros, tá? Então a gente quer gastar por volta de 12,5. 12,5 uma solução que é aproximadamente 0,1. Então isso vai me dar 1,25 milimols de hidroxódio. Como a reação de hidroxódio com o bifitalato é uma reação de uma proporção de 1 para 1, significa que 1,25 milimols de hidroxódio vão reagir com 1,25 milimols de bifitalato, né? Então, refazendo aqui a ideia, 0,1 vezes 12,5 dá 1,25 milimols de hidroxódio, que são 1,25 milimols de bifitalato. Se nós multiplicarmos 1,25 vezes 200, só para fazer uma conta redonda, isso vai me dar 250 miligramas, tá? 250 miligramas de bifitalato. Então nós vamos pesar algo em torno de 250. Nós nunca devemos pesar uma única vez, tá? Bom, aqui uma coisa importante: o papel é um papel manteiga, em que um lado é bem liso, que é por onde você vai colocar o seu padrão primário. Lembrando as características de um padrão primário, quais são? Deve ter massa molar elevada, grau de pureza elevado, acima de 99,5%, deve ser solúvel em água, não pode ser higroscópico nem deliquescente, que seria que absorver água até virar solução, não pode. Tem que ser atóxico, né, de preferência, baixo custo. Então ele tem que ter essas propriedades: fácil de ser estável durante a utilização, reagir quantitativamente com a solução reagente, que no caso é o hidroxódio, né? Então essas são as características de um bom padrão primário, que é uma referência, tá? Então esse padrão primário é o bifitalato de potássio. Veja, eu faço aqui, eu sempre dobro o papel para formar uma canaleta, né? Fica mais fácil de pesar. Então a balança, o que nós temos que fazer primeiro na balança? Essa é uma balança analítica, com 4 casas depois da vírgula. Ela pesa décimos de miligrama. A gente tem que acertar o nível da balança primeiro, para depois executar a pesagem. Como é que a gente faz isso? A gente pega, né, verifica se algumas balanças como essa, o nível fica atrás, você verifica se ela está no nível. Se não tiver, você acerta que a gente acertou a outra. E depois você tara a balança, deixa ela zerar. Aí você põe o papel, fecha a porta para a corrente de ar não alterar, porque agora a balança é mais sensível, né? E aperta, no caso dessa aqui, está escrito reserva, ou seja, para tarar, tá bom? Tarou. Agora eu vou pegar a espátula, vou vir para o lado de cá, tá? Para que vocês possam observar melhor. E aí eu vou pesar essas 250 miligramas. Precisa ser 250 exato? Não, pode ser 240, 230, 260 miligramas. Só que a sua pesagem, essa sim, ela tem que estar exata. Nós não podemos dessa vez, se cometer um erro, tirar e repesar. Isso está errado. Isso é um procedimento equivocado, não pode. O padrão primário tem que ser pesado sem que você mexa na balança, senão dá solavanco, dá interferência na pesagem. Então o correto é você ir devagarzinho. Então você pega a substância que você vai pesar, coloca o dedo indicador para ir batendo devagarzinho, tá? Então vamos fazer isso bem devagarzinho, até para você ter uma noção se a balança, se o composto é muito denso, né? Porque às vezes a gente não tem noção. Então, pessoal, depois de ter colocado, deu 0,242,4 miligramas. Deu 242,4 miligramas de
bifitalato, tá? Então foi essa massa que eu pesei aqui. E o que você deve fazer? Você deve pegar o Erlenmeyer, né? Pegar o Erlenmeyer, e o Erlenmeyer, esse Erlenmeyer de 250 ml, significa que dá para trabalhar tranquilamente até os 100 ml, não tem problema nenhum, tá? Você deve pegar o seu composto e fazer uma transferência quantitativa, ó, presta atenção. Toma cuidado na hora de fazer isso, observe. A gente pega, por isso que eu faço essa canaletinha, ó, ela entra fácil aqui no nosso, que a gente deve lavar com água para fazer uma transferência quantitativa. Então, né, não faz mal, porque o papel você lava, a pipeta, tenha certeza que você fez uma transferência quantitativa, tá? Tudo bem? Bom, então aqui, ó, a gente vai tirando aos poucos o papel, lava bem, tá? Tenha certeza que você fez uma transferência quantitativa. Quanto de água devo colocar para dissolver o meu padrão primário? Eu devo colocar uma quantidade de água por volta de uns 50, 60 mililitros. Precisa ser exato esse volume de água? Não, esse volume de água não entra nos cálculos. Ah, mas é bom ou ruim colocar muita água? Você deve colocar água o suficiente para que após a titulação não passe de 50% do Erlenmeyer, da sua capacidade. Por quê? Porque você está agitando, você vai precisar agitar na hora da titulação e pode espirrar para fora. Então o correto é você colocar o teu padrão primário, colocar água por volta de 50 ml. Se esse Erlenmeyer é 250, isso significa que a gente pode trabalhar tranquilamente até 100 ml em volume final. Eu colocando 50, fiz os cálculos para gastar por volta de 12,5, mais um pouquinho de água que a gente usa durante a titulação, vai chegar aí no máximo a 100 ml. Isso garante que a gente vai ter segurança no procedimento, tá? Com relação aos cálculos, isso não vai fazer muita diferença. A gente até pode provar depois se a quantidade de água interfere. Olha, se você colocar muita água, realmente dá problema, porque você não pode, o ideal é ele estar concentrado, né? Porque aí você tem um delta pH maior e com isso você tem um erro na titulação bem menor ou desprezível, né? Essa é a ideia. Então colocar muita água não é bom por dois motivos, né? Por uma questão técnica, que pode espirrar para fora, e porque dilui demais o meu padrão primário, e isso faz com que o delta pH, onde acontece a viragem do indicador, seja pequeno, podendo acarretar numa leitura equivocada, tá? Mas normalmente isso é desprezível, por isso que esse volume de água não entra nos cálculos, tá bom? Bom, já dissolvi, né? Não precisa aquecer, o bifitalato de potássio é bastante solúvel em água, então não tem problema. Coloquei por volta de 50 ml, não preciso usar proveta, becker, a gente usa que tem uma escala de 100, é algo na metade aqui. Obviamente, como isso aqui é cônico, não vai dar exatamente 50 aqui, mas não tem problema, tá? É algo mais ou menos 10 milímetros, né, de altura. Não precisa ser, repito, não precisa ser exato esse volume de água, tá bom? Pronto, então nós pesamos, colocamos água para dissolver. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos titular. Aí o que a gente faz para titular? A gente coloca um indicador e vai usar a bureta, tá bom? A titulação, tá bom? Então aqui a bureta, um papel branco no fundo para fazer o contraste, tá bom? Veja, a nossa bureta, ela tá vazando, então eu tô apertando aqui, ó. Só que tem um detalhe, toda vez que eu aperto, a torneirinha fica muito dura, então você tem que verificar se não tá apertando muito, tá? Ó, tá aqui, tá dura, pronto, aqui, pronto, já arrumei. Então, depois que você arrumou, o que você faz? Vai lavar a mão, porque ela estava vazando, a nossa mão ficou suja, né? Para acertar. Toma muito cuidado com isso, porque às vezes aperta demais, vai virar, quebra a bureta, tá? Então você vai apertando e segurando aqui, ó, mexendo aqui, ó, mexendo nela e apertando. Não sei se dá para vocês perceberem. Aqui você tem a rosquinha, né? Desculpa, a porquinha, em que você vai apertar
Então você aperta a porquinha, mas não pode apertar muito, porque se você apertar demais, ela fica tão dura que vai, ou você não consegue girar, ou você quebra, né, a bureta, tá bom? Depois que eu lavei a mão, nós vamos agora começar a titulação. Bem, então eu vou acertar o menisco, né? Lembra que eu falei para vocês? Pessoas de baixa estatura devem tirar a bureta do suporte, tá? Agora eu vou acertar o menisco. Pronto, tá acertado. Qual é o indicador que a gente usa para essa titulação? A gente usa a fenolftaleína. Ela é incolor, em pH abaixo de 8 e começa a ficar rosa a partir de 8, tá? Vou colocar 5 gotinhas, tá bom? De indicador. Homogeniza. Então a mão esquerda na bureta, mão direita, que é destra, no Erlenmeyer, para ter segurança na hora que estiver mexendo, para não quebrar na hora que estiver agitando. Aí você fica olhando aqui e começa a gotejar. Observe, eu vou gotejar sem agitar. Olha só o que acontece, tá vendo? Então, a solução fica rosa. Então, o certo é sempre estar agitando e de gota em gota. De vez em quando, vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho. Ó. Lava as paredes do Erlenmeyer, ó. Lava as paredes do Erlenmeyer, porque às vezes você respingou hidroxóide nele. O ideal é sempre fazer isso, dar uma paradinha para lavar as paredes do Erlenmeyer. De novo, agora começa a dar as gotinhas, olha lá no fundo. Pessoal, técnica da minha gota, ó. Então a gota aqui não caiu, você vem aqui, encosta a parede do Erlenmeyer, aí vem com a piceta e empurra aquela gotinha lá para baixo. Essa técnica da minha gota a gente usa normalmente quando está bem próximo do ponto final, quando demora a solução para ficar incolor, né? Isso é claro, a gente aprende com o tempo, ó, relaxando. Vamos lá de novo, mais uma gotinha. Aqui o papel tá molhou. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cima para ajudar, né? Mais uma gotinha, vamos lá. Opa. Outra gotinha. Opa. Mais uma gotinha. Eu acho que está bem próximo. Olha lá, pronto. Uma titulação excelente, né? Por causa da cor, ó. A cor ela é bem suavezinha, a rosinha bem suave e persiste, ó. Não vai embora. Tá vendo aqui, ó? Persiste, ó. A solução é bem rosinha, ó. Não tem erro, tá? Vou colocar um fundo branco aqui, ó, para vocês observarem melhor, ó, tá? É uma solução rosa bem clarinho, que é o ponto ideal, né? Então a gente vem aqui na bureta, pode tirar ela do suporte se você for de baixa estatura principalmente, e faz a leitura no mesmo plano do menisco, para não ter o erro de paralaxe. Se você ler por baixo ou ler por cima, você tem um erro chamado erro de paralaxe, você vai ter um erro. Então, para não ter esse erro, você põe no mesmo plano do menisco. Então aqui deu 11,7. A gente fez o cálculo para 12,5, a gente gastou 11,7, está muito bom, né? Então a gente vai fazer uma continha. Ah, mas não deve fazer mais titulações? Devemos fazer mais titulações. Mas por que a gente vai fazer conta já, né? A gente vai fazer a conta já, porque se tiver um erro muito grande, a gente para, ou faz uma diluição, ou concentra um pouquinho mais e volta a padronizar, né? 242,4 é a massa pesada em miligramas. Divide por 204,22, essa é a quantidade em milimols. Ao dividir por 11,7 mililitros, então milimols dividido por mililitro vai dar mol por litro, né? Deu 101, 0,101. Vamos colocar 4 significativos. Então aqui, como é que a gente faz? Aperta 3 vezes, aparece científico. Vamos apertar 4 significativos. Então é 0,101
0,1014. Esse é muito boa, porque a solução que a gente queria preparar não era 0,1, então ela está dando 0,1014. Por que a gente deve usar 4 significativos? Porque depois a gente vai fazer as estatísticas, e aí nós vamos fazer o arredondamento com os algarismos significativos corretos. Porque a bureta, ela me dá só até 3 significativos, mais a metade da menor escala. Então ela dá no total 4 significativos. A balança me dá... a balança consegue me dar 4 significativos. Então dá para trabalhar com 4 significativos, né? Então, na verdade, dá para trabalhar com 4 significativos porque a gente tem 4 significativos em todos os instrumentos. Só que lembre-se, a última é onde está a incerteza, né? Então aqui também eu vou trabalhar com 4 significativos, tá bom? Não precisa trabalhar com 3, dá para trabalhar com 4 mesmo. Estou trabalhando com 4. Então aqui é 0,1014 mol por litro. Bom resultado, né? Agora eu não vou gravar, porque as outras são repetições dessa, e depois eu passo os resultados para vocês, tá bom? Então é isso. Os resultados não estão ruins, tá? Ó, não sei se dá para enxergar. O resultado está muito bom, né? Se a gente fosse colocar aqui, ó, modo, normal, 3, vamos trabalhar aqui com 4, né? 2, ó lá. Então o resultado é esse, ó. O resultado não é necessário 0,1014, tá? Tá bom? Então é isso, o resultado tá bom. Então, agora eu vou fazer as outras. Até mais, gente. Bom, então vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, esses são os dados obtidos na padronização do hidroxódio, né? A partir do padrão primário bifitalato de potássio. Então aqui nós temos 3 colunas que se repetem do lado de cá, mas são 3 colunas, tá? Então é só para ficar bem claro que nós temos aqui 3 mais 2, 5 dados. Então aqui estão as massas na primeira coluna de bifitalato de potássio em miligramas. Aqui estão os volumes das soluções da solução de hidroxódio em mililitro. E aqui o resultado da concentração em mol por litro. Tá? Então essa tabela ela continua, esses dados, a continuação aqui. Muito bem. Como é que a gente obteve esses resultados, né, que estão aqui? Nós temos que lembrar que a concentração de hidroxódio ela é obtida através do número de mols de hidroxódio sobre o volume. Mas podemos calcular também utilizando a massa de bifitalato, então a massa de bifitalato, dividido pela massa molar de bifitalato. Por quê? Porque essa razão me dá o número de mols de bifitalato. Mas como a reação entre hidróxido de sódio e bifitalato é na proporção de 1 para 1, então o número de mols de bifitalato no ponto estequiométrico é igual ao número de mols de hidroxódio, onde há neutralização total. Então, desta forma, massa de bifitalato sobre a massa molar de bifitalato vai me dar o número de mols de bifitalato, que neste ponto é igual ao número de mols de hidroxódio. Portanto, essa razão me dá o número de mols de hidroxódio. Mas eu quero concentração, né? Então aqui eu vou dividir pelo volume de hidroxódio, da solução de hidroxódio gasto nessa titulação. Então nós temos, né, quais são os dados que nós temos? Nós temos a massa de bifitalato, que é 242,4 miligramas. E temos que a massa molar do bifitalato
de potássio é 204,22 gramas por mol. Certo? Bom. E o volume gasto na análise é de 11,70 mililitros. Correto? Muito bem. Bom, alguns colegas vão dizer, poxa, mas aqui está miligrama, aqui está grama, não pode. Não, pode, dá sim, ó, presta atenção aqui, ó. O M de miligrama e o M de mililitro tem o mesmo significado, o M. Quer dizer 10 a menos 3, é mili. Então, esses 10 a menos 3 daqui e esses 10 a menos 3 daqui podem se cancelar, né? Além disso, nós temos aqui o G, né, de gramas e esse G de gramas que pode também cancelar. O que nós temos então? O mol a menos 1, ao passar para cima vai ficar mol, certo? Então qual vai ser a resposta? Vai ser mol por litro. Então como é que vai ficar esse resultado? Esse resultado vai ficar... Opa, aqui vamos só um detalhezinho, né? Então aqui vai ficar 0,10. Opa, aqui ainda estou aprendendo a escrever com um mouse. 14 mol por litro, né? Passando o litro para cima. Aqui fica menos 1, né? Então, passei o mol para cima, menos 1 sobe. Que vai ficar mol elevado a 1, não precisa colocar. E litro, passando para cima, vai ficar litro menos 1. Então, essa é a resposta que está aqui, tá bom? Então, se você executar a mesma forma, né, para os demais dados, vocês vão ver que vão dar esses resultados aqui. Muito bem. Depois que você obteve os 5 dados, o que nós temos que fazer? Colocar em ordem crescente. Para que a gente coloca em ordem crescente? Para executar teste de rejeição. Esse cálculo, que é chamado de teste Q, ele foi desenvolvido na década de 60. Muito usado pelos químico-analíticos, que é um cálculo simples. Dá um resultado bastante confiável. Hoje em dia, existem outros cálculos de teste de rejeição, que são mais complexos, mas para a química analítica é suficiente. Então, o que nós devemos fazer? Né? Depois que colocou em ordem, você deve sempre pegar o segundo menos o primeiro e pegar o último menos o penúltimo. Sempre as extremidades, né? Nós estamos aqui, então essa extremidade e essa extremidade. Essa extremidade, como estão os menores valores, é chamado de mínimo. E essa aqui, que tem os maiores valores, são a extremidade máxima. Então, quando você faz a conta, nesse caso aqui, a variação deu 38 vezes maior do que essa variação aqui, que é segundo menos o primeiro. Então você sempre deve pegar a maior variação. Então a maior variação deu essa, então é esse resultado que eu vou pegar. Muito bem, então como é que eu faço? Como é que eu executo agora? Eu pego a maior variação, que é 54 menos 10,54 menos 10,16, e divido pela faixa toda, que é o 54, que é o último valor, menos o primeiro. É sempre assim, né? E aí esse resultado deu 0,927. Você vai e compara com o valor tabelado para 5 dados. Nós temos 5 resultados, então você compara com os 5 dados tabelados. Nesse caso, para 90% de confiança. Tá? Tem tabela com 90%, 95% e 99%. Portanto, o valor da extremidade foi rejeitado. Por que foi rejeitado? Porque foi maior do que o valor permitido. Né? Quando o valor está muito discrepante em relação aos outros dados, então ele é rejeitado. O que significa que ele é rejeitado? Eu não utilizo esse dado, né? Então esse dado vai ser cancelado e eu vou fazer a média com os outros quadros. Bom, então espero que vocês tenham entendido e a gente vai passar então para o próximo slide, tá bom? Dando continuidade à análise dos dados. Então, lembrando que o quinto dado foi rejeitado, o que a gente faz, né? Risca esse dado que foi rejeitado. Então, se você testou o Q máximo e ele foi rejeitado, o máximo tem que ser retirado.
tá bom? Aí você faz de novo aquela avaliação de quem é o maior. Então aqui agora passou a ser igual. Então é menor, o zero, óbvio que é menor que 1 vezes 10 é menos 4. Então você vai começar por aqui. Aí, então você vai pegar essa faixa e dividir pela faixa toda, né? Você vai pegar a extremidade, que é chamada de Q mínimo agora, e vai dividir pela faixa toda. E ao fazer isso, você tem esse resultado, que é menor que o valor tabelado para 4 dados. Observe que o valor mudou. Antes era, né, o resultado era para 5 dados, agora o resultado que você vai comparar é para 4 dados com 90% de confiança. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que agora todos os 4 valores são aceitos. Isso, então, a média de desvio padrão pode ser realizada com esses 4 dados, né? Então, ao fazer a média, eu tenho 0, 10, 15. E ao fazer o desvio padrão, você tem algo em torno de 0, 0, 0, 2 ou 2 vezes 10 é menos 4. Existem duas formas de você representar o valor mais provável, né? VMP é o valor mais provável. Você pode colocar com todas as... Então, o que acontece? Se o 2 apareceu na quarta casa, então você deve colocar a média até a quarta casa, tá? Ou, como o Inmetro pede, você pode pôr esse 2 entre parênteses aqui no final. Também pode fazer isso, tá bom? Bom, aqui a gente trabalhou só até 1, 2, mas eu poderia ter mais um dado aqui e colocar 2 significativos que o Inmetro deixa, né? Os físicos trabalham com apenas um significativo no desvio padrão, mas o Inmetro permite trabalhar até com 2 significativos no desvio padrão, tá? Então, para 3 resultados, 1, 2, 3 resultados, você pode trabalhar com um só ou 2. Acima de 4 significativos, você deve trabalhar com 2. Então, nesse caso, deveria ser com 2. Mas por que eu não estou trabalhando com 2 dados? Porque nesse caso vai ficar um número muito estranho, né? Vai ficar um número muito grande e a bureta, a balança não me dão mais que 4 significativos. Então não faz muito sentido eu ter uma resposta com mais do que 4 significativos. Tá bom demais, 4 significativos. Na média, tá? Então veja se vocês entenderam. Na média tem 4 significativos. No desvio padrão só tem um significativo. Então, se está dando 10 a menos 4, eu tenho que ir até 10 a menos 4. Então são duas formas de representar. Eu coloco a média, coloco mais ou menos o desvio padrão e fecho parênteses por unidade. Ou eu coloco a média, coloco um parênteses depois na média, coloco o desvio padrão e ponho mol por litro. Tá? Muito bem. Queria chamar a atenção da seguinte coisa. Aqui nós estamos trabalhando com desvio padrão. Tá? Existe um limite de confiança. A gente pode trabalhar também com limite de confiança. Qual é a diferença do limite de confiança para o desvio padrão? É que o limite de confiança tem... a gente usa uma tabela que se chama T-Student. Tá? E o limite de confiança tem uma vantagem sobre o desvio padrão apenas. Qual é? É que, como você usa a tabela T-Student, ele reporta você a trabalhar com o desvio padrão, mas também com o número de amostras. O que eu quero dizer com isso? É possível, raro, mas é possível, você ter o mesmo resultado com 10 amostras, então você tem uma média de desvio padrão com 10 resultados, ou com 3 resultados. Você pode ter uma média de desvio padrão com o mesmo valor. Então, isso é possível. Mas qual é mais confiável? Com 3 ou com 10? Olha, se deu a mesma coisa, a gente poderia dizer que os dois são confiáveis, né? Mas é óbvio que com 10 dados é muito mais confiável, né? Porque você conseguiu comprovar que de fato aquele resultado tem mais significância. Então, quando você aplica o limite de confiança sobre 10 dados, você vai ver que a incerteza fica menor. Tá? Então essa que é a ideia. Então isso a gente vai trabalhar futuramente com T-Student também, tá bom? Junto com esses resultados, e depois eu mostro para vocês
mais esse dado estatístico, tá bom? Então, pessoal, foram feitas 5 análises, tá? Então, de acordo com o nosso teste Q, houve uma rejeição de um dos experimentos em que deu acima do valor tabelado. Quando o teste Q dá acima do valor tabelado, a gente rejeita aquele dado. Sobrando 4 dados, a gente fez a média e desvio padrão, né? A gente pode também aplicar o limite de confiança usando o T-Student, tá? Para 5 dados. Isso a gente vai ver em outro momento. Mas nesse momento a gente conseguiu então a solução 0,1015 mol por litro, mais ou menos 0,0002, né?